Sejam todos bem-vindos a essa jornada do tarô do Reiki. Este tarô como um legado divino, um universo interno de autoconhecimento, autoamor, expansão da consciência e desenvolvimento espiritual. E nós vamos iniciar sempre os nossos cursos com uma prática. E nós sabemos, pela geometria sagrada universal, que o pontinho é a fecundação, é o início, o seu eu espiritual. E a Lemniscata, ela é o infinito, as infinitas possibilidades ao seu caminhar, o seu prosseguir, desde a sua fecundação até realmente a todos os momentos de sua vida. E nós vamos deixar como o legado que é oficial de todas as cartas, de todos os tarôs, que é a expansão da consciência. E essa expansão da consciência, ela se dá inclusive pela nossa inspiração e expiração. A gente trazendo o nosso foco, a nossa consciência e a nossa respiração para o aqui e agora, para este momento, para a entrega total de tudo que virá como conhecimento, como sabedoria, para que possamos transformar. E quando você faz o processo de inspiração, de imediato a gente faz esse processo da Lemniscata, onde que a gente inspira e expira e faz este 8. Eu peço que você coloque seus pés no chão, realmente coloque suas mãos apoiadas em suas pernas, feche os olhos, inspire profundamente e faça este movimento da lemniscata para ativar, fortalecer, equilibrar todo o seu processo de biorrevitalização, de biomagnetismo. Abra os olhos, visualize a imagem em movimento. Leve seu foco, a sua atenção e a sua consciência apenas para este pontinho vermelho. Imagina que este pontinho vermelho vai entrar no seu chakra frontal, bem no meio da sua testa. Fecha os olhos e ative este pontinho vermelho na sua glândula pineal, desenvolvendo este trabalho, fortalecendo a sua consciência. Abra os olhos novamente. Visualize a imagem em movimento e a respiração ao mesmo tempo. 1, foco. 2, atenção. 3, consciência divina. 4, respiração cósmica. 5, potencializando a sua visão. 6, audição. 7, olfato. 8, paladar. 9, tato. Feche os olhos. Inspire profundamente. E visualize essa lemniscata com este pontinho vermelho, ativando a sua glândula pineal, expandindo a sua consciência. 1, foco. 2, atenção. 3, consciência divina. 4, respiração cósmica. 5, visão. 6, audição. 7, olfato. 8, paladar.
9, Tato. Abra os olhos. Agora imagine a imagem e faça a respiração consciente, visualizando. Inspire profundamente e expire, visualizando a lemniscata atuando em você, abrindo seu campo para o seu autoconhecimento, auto-amor, expansão da consciência e seu desenvolvimento espiritual. Silencie a sua mente, seu coração, abra seus olhos. E nós vamos começar a falar de forma geral sobre o tarô. O que é o tarô? Ele é uma arte totalmente independente que ele pode ser ajustada a qualquer pensamento místico, filosófico, artístico ou científico. Ele pode ser um tarô de ervas, um tarô Buda, um tarô de cristais, ele não importa, qual é a filosofia, qual é um tarô de yoga, qual a energia que a pessoa está querendo colocar naquele momento. E todo tarô, ele é o mesmo. Para jogar é preciso estudar os símbolos, entender o significado dele e também não é preciso que a pessoa seja vidente, porque só esse exercício que a gente fez, aí, se a gente assim o faz, ativando a nossa glândula espiritual, o nosso ponto que é onde a gente vai ativar nossos cristais de apatita de cálcio, fluoapatita de cálcio e hidroxiapatita de cálcio. A gente já está ativando a nossa espiritualidade, ativando realmente a nossa essência divina, abrindo o nosso foco de intuição, de conhecimento e de sabedoria. E existem registros enormes em várias civilizações, tanto qualitativas quanto quantitativas, com relação à validade do tarô como um oráculo e como uma conexão com o divino em outras dimensões. O tarô, o oráculo e o baralho, ele é um conjunto de cartas chamado de arcanos, né? Palavra que vem de mistério, de segredo, representado por figuras do imaginável medieval e com significados diferentes, individualmente falando, mas também quando combinado e dependendo do contexto, né? Eu fui iniciada no tarô com a minha avó, vovó Clara. O tarô dela, que ela me ensinou a conectar com o divino, foram as ervas, né? Foi a arvenca, foi realmente o alecrim, a malva, a sálvia, então são oráculos, tudo aquilo ela me fazia viver a experiência, ativar todo o meu neurosensitivo e realmente fazer, principalmente depois eu descobri o Arruda, era uma fórmula dela entrar em contato com esse divino, com essa dimensão para abençoar as pessoas, né? E a origem realmente do tarô, desculpa, ela é encontrada com maiores registros no Egito, o tarô egípcio, também chinês, indiano, hebraica e outras, mas não tem definido qual é a origem. Sabemos que é milenar e cada época tinha sua introdução dentro daquela comunidade, daquele povo, daquela história e realmente fazendo perpetuar. Observamos uma evolução tanto no aspecto simbólico quanto literário do tarô. Os mais antigos tarôs e documentos diferentes desse jogo datam do final do século XIV, no período da Renascença, de 1400 a 1600.
Existe um acervo de mais de 25.000 tipos de cartas e documentos, diversos registros históricos e também presentes em poemas, óperas, pinturas. E nós encontramos, né, dentro da pesquisa e do estudo, que lá no Museu de Fournier, em Alava, na Espanha, tem um museu que ele é especificamente só de tarôs, exclusivo para tarô. Tem também um muito bom em Marcela, na França, também nos Estados Unidos, Stanford, nos Estados Unidos. Em Paris, nós temos assim várias bibliotecas. Na França, tanto em Paris como em Marcela. Em Paris, a gente tem o Louvre, que é um documento, né, uma biblioteca que realmente tem vários documentos que reportam essa história. Tem o Metropolitano, que realmente é lá em Marselha. Existe o Britânico também nos Estados Unidos. E o tarô, ele foi utilizado tanto de forma lúdica como oracular. Tarô para brincar, tarô para adivinhar, tarô para jogar. Nos Estados Unidos eram as cartas para adivinhar e para ler, né? Em toda a América do Sul e Central, não há a cultura de brincar com o tarô. Tem parecido como o famoso jogo de buraco. Foi aonde que eu, por exemplo, fui introduzida também com as cartas de baralho com o meu pai e com minha mãe. Eles jogavam escopa. E com a gente eles jogavam buraco. Então, eu e o papai, a gente jogava a altas horas. Então, assim, o buraco, principalmente no Brasil, é mais famoso, realmente esses jogos, mas eles não são oráculos. Eles não têm essa conexão, ele tem conexão da alegria, da brincadeira, né? Da reunião em família. E somente a partir do século XIX, o tarô começou a ser estudado pelos grandes ocultistas. No século XX, por todos os esotéricos, né, principalmente a parte oculta, né, que realmente é a parte mais oculta, né, e os esotéricos que têm mais um domínio público. E ele nunca foi proibido na igreja antes do século XX. E eu quero falar um pouco, antes da gente começar, sobre o tarô do Reiki, eu quero falar sobre a história de como que surgiu este tarô do Reiki, né? Ou como que surgiu este oráculo, as cartas, né? E realmente este tarô. Eu brinco e falo que Deus jogou dados com este casal, com o Johnny e com a Rita, porque mexeu com toda a vida deles, todas as cartas do baralho em pouquíssimo espaço de tempo, de onde que veio dar início à gestação deste baralho. E eu falo que eu só mudaria uma coisa nele, que eu colocaria que era da Rita e do Johnny como autores, porque houve uma simbiose, uma entrega, uma comunhão, uma partilha, uma vivência, um comprometimento de corpo físico, emocional, mental, espiritual, dos dois nessa história, né? Começou, né, a torre caindo por Johnny quando ele realmente foi convidado pelo irmão dele para presenciar ser presença no casamento do filho dele. E o John imediatamente olhou a gente e falou: Não, eu não posso, porque eu tenho curso e a turma está cheia. E disse não para o irmão. E a agenda dele, os cursos dele são agendados via internet com alunos do mundo inteiro, e realmente assim, a data era impossível. E aquilo ele disse não, mas a alma dele ficou numa inquietação, da Rita também ficou numa inquietação, onde que cada dia, cada momento, aquilo doía a alma dele. E ele teve que ele meditou, rezou, ele colocou pêndulo, ele fez, a Rita, ela é taróloga,
e colocou o oráculo, e ele falou assim, eu não quero dar o curso, eu preciso de ir ao casamento do meu sobrinho. E ela falou, e eu apoio você, nós vamos tomar essa decisão e eu vou entrar em contato com os alunos. Então, alguns teve que devolver o dinheiro, outros remarcaram para a próxima data que foi encontrada, mas foi uma certa bagunça, né, na vida financeira, emocional, mental, espiritual, deixando tudo cair à tona. E, de uma certa forma, ainda mais que ele relata, inclusive ele fala também no livro, que assim até as passagens aéreas, de momento, de imediato, que foi esse tipo de surpresa, realmente eram mais caras. Então, todo o prejuízo financeiro foi muito grande, muito grande. Mas eles foram. E chegando lá, toda alegria, aquela família unida, alegre, feliz, casamento feliz, aí ele vê realmente, tem até na página 43 do livro, eu quero que vocês marquem na apostila no livro de vocês depois, ele ganha um livro do sobrinho dele, Paulo Coelho, O Caminho de Santiago de Compostela. Estava em excelente conservação. O sobrinho dele nunca leu o livro e realmente entregou para ele de presente pela alegria de tê-lo junto. E quando ele vê, ele descobre que Paulo Coelho, ele foi para o caminho de Santiago de Compostela em busca da espada dele. E aquilo chamou a atenção dele, porque como maçom também, com toda a sua essência divina, ele falou, essa espada, e ele viu no livro que o espada falava de missão de conhecimento e sabedoria. E aquilo ficou em alto na cabeça e no coração dele. Aí eles falaram assim: então nós vamos fazer o caminho. Mas como assim? Se a gente não pode nem dar um curso, como nós vamos fazer um caminho tão longo nesse espaço e tal? E vocês sabem da história. Chegou o ponto que chegou a época da Copa e não tinha condição nenhuma de ministrar, porque ia ser aqui no Brasil, eles iam ficar mesmo sem fazer nenhuma atividade, porque cancelou tudo pela Copa, e eles foram para o Caminho de Santiago, mas só que em um treino antes de ir para o Caminho de Santiago, ele machuca o pé. Mas ele não fez nenhum exame, nenhum raio-x aqui ainda, e foi para o caminho de Santiago. Chegando lá no primeiro dia, o pé dele inchou, ficou igual elefantise, realmente aquele pé enorme e ele não aguentou. Aí foi onde que ele foi medicado, foi olhar, não houve nenhum rompimento, mas impediu a ele de fazer realmente o caminho de Santiago. Ele falou, pronto, e agora? Aí ele se sentiu como um enforcado, dependurado, a cabeça dele a mil, com toda a garra, com toda a vontade, com querendo fazer o caminho, mas ele impossibilitado de caminhar. E aquela dicotomia dentro dele, e ele começou a meditar: o que que eu vou fazer nesses 22 dias? E veio na meditação, ele tem um poder de mediunidade bem avançado. Ele lembrou, no início do nível 2 dele, com a primeira messa dele, da dificuldade que tinha do nível 2 com relação ao símbolo, ao significado, né, dos 22 traços do Roncha Gessonem, do nível 2. Ele falou, já sei, eu vou meditar cada dia, eu vou pegar um traço, né? Um traço e vou pendurar aqui, vou desenhar ele, vou viver a experiência desse traço. E vou ficar os 22 dias vivendo essa experiência desses 22 traços. E assim foi feito o trabalho que realmente eles desenvolveram, né, na caminhada deles lá em Santiago de Compostela, e foi fazendo os registros, e
quando eles estavam juntos, né, a Rita passava para ele, olha, amor, isso você viveu, essa experiência X, é da carta tal, tá vendo? Então, ele foi recebendo aquelas informações. Nós vamos continuar com a história dele, mas, por enquanto, o que que eu diria para vocês? A essência, a essência é, dessa terapia, deste tarô do reiki, para mim, pessoalmente, é o indivíduo, ao abrir para si e ter o seu inconsciente revelado, abre-se para o mundo e para os outros. Olha o que que aconteceu com ele. Ele disse o não, ele fechou. Pronto, ó, não vou ao casamento. Não, aí ele abriu para si. Quando ele abriu para si, o inconsciente dele revelou. Vai que tem alguma coisa que você poder aprender nisso daí. Aí ele foi, se abriu para o mundo e abriu para os outros, porque nasceu deste movimento, nasceu este tarô. Para mim, na minha vida pessoal, quando lançou este livro, eu acompanho tudo desde o primeiro livro dele e todos os cursos que ele realmente ministra, toda a evolução que ele foi buscar como pesquisador no Japão. E quando chegou este tarô, que lançou este livro, eu não podia comprar, ou minha cabeça estava com zilhões de coisas, e eu falei, não vou adquirir este livro agora. Ele veio fazer um trabalho em 2019 de karatê aqui em Belo Horizonte, no dojo aqui da Sigma, com o Marcos e com o Fernando, e na verdade ele trouxe de presente para mim o livro do tarô. Eu falei, uau, como assim? Minto, foi 2020. Eu falei, eu ganhar este tarô? E, por incrível que pareça, ele pediu para a gente um jantar e para a gente se reunir em um local que ele precisava de me presentear e presentear o Fernando. Ele trouxe todas as obras para o Fernando e todas as obras para mim. Mas de uma maneira, e a Rita também trouxe dos dois o tarô dela. E ele me deu esse do rei, que parecia que eu queria só, todas aquelas sacolas enormes, só queria ficar com esse meu nenenzinho no colo. E eles foram até tirar a foto para poder fazer o registro do momento. Eu pedi o Demi para poder segurar a foto. Tem essa foto no Facebook, depois eu vou mandar ela no grupo para vocês da minha alegria, do meu êxtase de estar, tinha alguma coisa que ali ia me ajudar tinha um presente cósmico para mim ali dentro de alguma forma. E exatamente neste local em que a gente realmente jantou, foi aonde que eu, a Rose e o Ademir jantamos e que eu conheci o primeiro livro dele que foi lançado, e o primeiro livro no Brasil que foi lançado com os símbolos. Olha quantos anos, quase 3 décadas, para a gente encontrar de novo com este tarô. E eu, como sempre, eu sempre faço as coisas para mim primeiro. Experiência na ação, no dia a dia, pessoal, família, empresa, situações de clientes, trabalhando situações, visualizando realmente. Foi um trabalho intenso. E eu achei assim que eu já tinha vivido todas as cartas, né? Todos os traços do Honshu Shonen, nada quando foi em 2000 eu não tinha visto a experiência da carta da morte. E quando foi em 2021, eu tive Covid, e que vocês sabem da história. Eu falei, danadinha, você apareceu também para mim na minha vida, na minha jornada, tá tudo bem, lembra-me, escada, vamos aqui, ó, vou colocar lá. E falei, joguei o meu pontinho lá da minha criação, honrando e reverenciando e agradecendo meus pais pela minha vida. Foi a primeira coisa que isso daí, essa técnica de ativar a lembra-escada com este pontinho, eu faço ele já há mais de 8 anos, desde que isso chegou em minhas
mãos, eu realmente desenvolvi isso aí. Eu comecei a trabalhar a minha vida embrionária ali na hora do, né? Fui agradecendo meu pai pela vida, minha mãe também pela vida, e falei: olha, e se eu tiver que ir, eu quero estar acolhida por vocês. E se eu tiver que ficar, eu tenho alguma missão, me ilumine que missão é essa. E assim foi feito, com toda a confiança, com toda a energia, com toda a alegria, que eu sabia que vocês vão ver no futuro que outros traços, outras cartas lindas iam surgir. E eu tinha tanta confiança, porque quando a médica falou: se ela ainda tem uma oportunidade, se eu tivesse zero, eu ia dar o melhor de mim, mas se eu ainda tinha uma oportunidade, eu queria me agarrar a ela. Eu falei: não, eu confio e aqui estou. E me entreguei. E tracei o símbolo do Daikomiô, que vocês vão conhecer dentro do sistema do tarô do Reiki, e a Lemniscata com aquele pontinho, e fui para as asas dos anjos. E, de uma certa forma, depois disso, eu ainda tive que trabalhar comigo. Era para me ter dado, né, realmente ter feito o curso, que eu queria entender melhor, que eu tinha ganhado de presente, e como um autodidata, eu estava fazendo o tratamento para mim, mas eu queria fazer realmente para as pessoas. Aí eu comecei a brincar e a fazer sem que as pessoas percebessem, mas sem jogar. Eu queria entender mais isso na relação com amigos, com mais é, alguns clientes, e pronto. E fiz o curso. E este ano eu falei: em 2023 eu vou dar este curso logo no início. E nada aconteceu, porque foram tantas outras coisas. E este ano, fazendo uma das meditações, veio uma mensagem: o que que você está fazendo com o tesouro que vai melhorar realmente essa energia, essa mudança, dessa transição planetária que você ainda não fez? Aí eu comecei a meditar e a ver, quando eu vi era realmente esse tarô. Aí conversei aqui na Sigma e realmente, né, o Bruno e o Marcos falaram assim: não, se é sua vontade, vamos ver o que que a gente pode ser feito. E eu tinha todos os conhecimentos e a necessidade, a alegria da vivência com isso daqui só com ele. Aí eu falei: ah, o Igor é apaixonado, o irmão do Bruno, filho do Edmar, é apaixonado com o tarô. Eu sei que ele fez curso de tarô, vou ver se ele tem o de Marcela, porque o tarô que foi inspirado aqui foi o tarô de Marcela, e ele me emprestou. Aí pronto, juntou a fome com a vontade de comer. Eu fui entendendo melhor, e realmente a gente está aqui com essa proposta. E eu quero dizer para vocês: vocês são desbravadores. Vocês são iluminados. Vocês são padrinhos e madrinhas deste tarô. Eu não tirei a imagem deles dois, e nem do livro aí. Ainda estou comigo pequeno. Porque nós temos que honrar, reverenciar e agradecer esse presente cósmico. Porque este mestre rezou tanto pedindo a Deus que ele tivesse a oportunidade de deixar de escrever um novo livro, mas que ele queria escrever um novo livro que fosse servir à humanidade, não só aos reikianos. Mas ele queria fazer com o reiki, mas como assim? Ele queria entender se isso era possível, e foi possível. Vocês vão ver que pelo magnetismo, pela experiência, pela divindade de tudo que acontece aqui neste tarô, é realmente possível para quem não é iniciado. E a gente agradecer a eles, a este presente, porque houve aqui um sagrado masculino, um sagrado feminino, com muito comprometimento de alma, e assim nasceu este tarô. Então, honra e reverência ao nosso mestre John Descartes, a nossa Rita, e honra e reverência a você, que tomou essa atitude, porque você tem algo a aprender, ou algo a ensinar, ou algo a compartilhar com este grupo. Porque não nasceu este grupo à toa. Vocês são agora como irmãozinhos siameses. Se seria possível ter esse tanto de gente junto, grudadinho em um útero. E vocês estão unidos nesse útero do amor e da energia, porque é tudo que o planeta Terra precisa. Cada um de nós tem que encontrar a sua
preocupada. Tem que realmente encontrar qual que é o seu destino, buscar conhecimento e sabedoria para dar conta de vencer a si próprio, as dificuldades da sua família e da família universal. E sozinho nós não somos nada. Mas, na verdade, juntos somamos e somos tudo. Então, o que a gente vai precisar, eu conto aqui nessa história do tarô do Reiki, é que a gente tenha foco, atenção, contemplação, iluminação, irradiação de tudo, de todos os caminhos, não como ele teve lá em Santiago da nossa vida, fazendo um retrocesso, trazendo muita expansão de consciência para a gente ter os nossos insights pessoais. Ele estava lá no caminho de Santiago, vocês estão vendo aí que eu já coloquei. Ele meditou 22 dias e dentro dos traços do Monte Shonen. Esse poderoso símbolo teve capacidade de enviar energia tanto para o passado, para o futuro e para a quarta dimensão para que ele materializasse isso. E o que a gente vai fazer? É isso. Nós vamos colocar nosso foco, nossa atenção, nossa contemplação, nossa iluminação, nossa irradiação em tudo e em todos. E nos ajudar nos nossos caminhos e nos caminhos daqueles que estão perto de nós, de nossa família, de nossas empresas, de nossos amigos, de toda a humanidade, expandir essa energia de amor. Cada um vai ter o seu insight. Para que eu estou fazendo este curso? O que ele vai me ajudar? A gente vai viver sempre essa experiência, trazendo de lá para cá. Não adianta só a gente saber de uma história e começar a tirar a carta. É o que isso pode fazer por mim primeiro, para que eu seja cada vez melhor, para que eu possa ser, fazer, realizar, servir. De nada mais somos aqui neste planeta se não for servir. Servir para o bem maior de tudo e de todos. Continua que quando começou as associações e a interação dele para poder nascer este tarô, ele fez a associação entre o caminho de Santiago, do caminho do Reiki, que é o Reiki do, com o caminho do tarô, que é o caminho do louco. E essa simbologia do louco, sabe aquela pessoa, aquela criança leve, que quer a vida leve, que realmente quer ter a oportunidade de acolher a natureza, de ver a natureza, quer seja uma natureza gelada, quer buscar um autoconhecimento, mas sim um comprometimento, mas ao mesmo tempo tem um grande valor porque ele é capaz de contemplar e de entrar dentro dele mesmo. Então, assim começou. A primeira carta que ele identificou profundamente na vida dele foi a carta do louco, né? E para a gente ter ideia e falar assim, mas ele é um louco, realmente ele criou isso da cabeça dele. Não, é lá no Japão, né, lá onde que tem realmente a lápide do túmulo, que ele visitou várias vezes, que já foi lá no Japão, acho que agora pela quinta vez, mas ele todas as vezes ele vai lá na lápide de Mikao Usui, lá realmente no túmulo dele, lá tem falando, né? Que o mestre Mikao Usui, descobridor do rei, que era profundamente ligado às ciências divinatórias. Essa informação não é uma suposição, ela está narrada na grande pedra do seu memorial. Em parte da mensagem aparece dizer o seguinte: detinha uma vasta gama de conhecimentos, desde a história, ciências médicas, cristianismo, budismo, psicologia, até o mágico reino das fadas, ciências divinatórias e fisionomia. Ele olhava a pessoa e sabia identificar. Isso no livro de vocês atrás já tem essa comprovação. Isso existe, isso é real. E tem mestres e mais mestres que realmente já passaram por essa. É, é, é tra- é escrito, né, traçado aí nessa lápide em Japão, em japonês,
mas assim já teve várias leituras e várias traduções que sempre determinam que realmente essa mensagem é verdadeira. Ele realmente agora não sabe, não tem nenhum registro de ele colocando tarô, mas Einstein, que realmente ele acredita, se tem foto dele, que realmente naquele período ia receber um prêmio, e ele disse que ele não podia, porque ele estava fazendo algumas coisas dentro das artes divinatórias, das ciências divinatórias, e ele apoiava o reiki. Tem comprovação de que Einstein ele era reikiano, só que ele tinha o cérebro dele lá buscando, se eu usava 5%, nós utilizamos 1%, então ele via a coisa com muito mais profundidade. Então, e ele provou, né, o espaço de tempo, que não existe um mundo linear, que nós temos as várias dimensões, e Jesus mesmo falava isso. Falava que meu pai, existe várias moradas na casa do meu pai. O meu mundo não é só este aqui. Então, são falas de Jesus, e Einstein também comprovava essas energias das ciências divinatórias. Então, não nasceu, então, ele lembrou disso e foi juntando. Isso aí foi montando um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça foi montado assim dessa forma, não só pela história que começou lá com o casamento do sobrinho, mas ela deu continuidade até que nascesse realmente, né, essa situação nova, né, que era este tarô. Então, aí é este memorial. E se a gente já falou em Einstein, né, a ciência é uma palavra que se deriva do termo latino scientia, que significa conhecimento ou saber. Atualmente se designa por ciência todo conhecimento adquirido através do estudo ou da prática, baseado em princípios certos. Então, ou seja, tinha que ter uma evidência. Aí ele fala, né, Einstein colocou essa palavra. Lamentavelmente, ainda há muito preconceito envolvendo as ciências divinatórias, né? E ele falou, triste época em que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Então, para mim, Sônia Sueli Teixeira Guimarães, neta de Dona Clara, amante da natureza, e vocês vão ver como que os elementos têm a ver com os tarôs. Realmente é muito fácil amar a, a- as cartas, amar o tarô. E eu sempre gostei. E ainda tem um outro detalhe: o primeiro tarô que eu vivenciei de experiência, eu fui levar minha mãe para consolação dos anjos, colocar o tarô da minha mãe. E a situação é tão divina, tão sagrada e foi tão identificada que minha mãe estava assistindo a televisão, jornal de 1 hora, e ela falou: Minha filha, vem cá. Dia dos Anjos, olha, ela tem uma consolação dos anjos. Ela coloca tarô, eu quero ir no tarô dos anjos. E daí uma prima minha me liga e fala: Olha, que voz é essa? E eu falei: Nós estamos assistindo a entrevista da Consolação dos Anjos, que está falando sobre o tarô. Ela falou: Me dá o telefone. Ela foi primeiro, a mamãe me crucificava e eu realmente empurrando, achando que ela estava falando de mentirinha. Realmente ela foi. Levei a mamãe para fazer o tarô. Também eu fiz o tarô junto com ela. E foi uma coisa mais linda, mais sagrada. Foi a primeira experiência com os oráculos, assim, realmente em cartas e de alguém diferente para colocar. E com relação a essas artes de ciências divinatórias, a gente tem que colocar em termos de experiência, que ela falava assim para a mamãe: você deve de abençoar o seu filho mais velho e pede a ele para fazer uma pesquisa cardíaca. Aí a mamãe, claro, eu abençoo meus filhos todos os dias, mas pede a ele para poder fazer, repetiu para poder dar essa ênfase. Tudo bem, mamãe sempre rezou e abençoou tudo e a todos. Passados anos, depois que a mamãe faleceu,
E mamãe sempre falou assim: eu não vou ficar preocupada com isso, porque quem cuida de vocês e quem vai cuidar sempre quando eu não estiver aqui é Nossa Senhora, ela que vai tomar conta, e eu nunca vou abandonar vocês. Aí, quando a mamãe, isso a taroga, Consolação dos Anjos, falou com a minha mãe. E realmente, quando o Egmar foi fazer cirurgia do coração, tinha agendado lá em Verde Coveiro, trouxe os exames dele, a médica precisou para fazer lá no Biocol, marcou o médico e falou: não, a doutora Érica quer que o senhor faça é com fulano de tal, só pode ser com fulano de tal. Ajudou lá o médico e tal. Quando o médico voltou depois da cirurgia para ver, né, assim, o meu irmão e fazer a revisão da primeiro dia cirúrgico que ele foi visitar no quarto e tudo. Era o médico que fez, que cuidou de mamãe quando ela teve o aneurisma dissecante da aorta. Então, olha para vocês verem o que é de divino. Então, assim, se veio uma mensagem do anjo que precisava de ocupar, não é para ter medo, não. É para ocupar e modificar a frequência, que a frequência foi da luz. Que quantos anos que ele já tem mais de 15 anos, quase 15 anos que ele fez a cirurgia. Então, assim, não é a gente ter medo, é a gente ter um envolvimento de amor para uma transformação. Então, e nem sempre um tarô, ele é para ciências de adivinhar, é para um autoconhecimento, não é uma previsão. Nós temos realmente, nós vamos ver aqui na parte bíblica, que realmente tem muita fundamentação na própria Bíblia sobre o tarô. Mas existem essas evidências nas nossas próprias histórias de família em que a gente vê que vem a informação, mas o que você vai fazer com ela? Você vai entregar, você vai materializar aquilo que vem na informação? Como que você pode interagir para que isso modifique, né? Então, o termo divinatório, ele vem do latim divinare, que significa predizer, prever o futuro, adivinhar ou pressentir. Divinação ou adivinhação é o ato ou esforço de predizer coisas distantes no tempo e no espaço, especialmente resultado em certas atividades humanas. A divinação busca determinar o significado das causas ocultas dos acontecimentos, predizendo às vezes o futuro por meio de práticas variadas. É o que a gente acabou de falar. Técnicas divinatórias têm como base oráculos e ou recursos místicos, como interpretação de sonho. É uma forma de você ter uma ciência divinatória. No nível 3 a gente tem técnica de interpretação de sonhos. Astrologia, numerologia, bola de cristal, carta de tarô, baralho cigano, runas, búzios, carfiomancias, tabas, né? Ou mesmo os pêndulos, né? O Edmar, ele adora pendular, mesmo, e ele acha que isso é muito importante, né? E ele gosta, ele sempre está buscando isso. Então, existem várias formas da gente realmente buscar essas ciências divinatórias. E se a gente analisar, nós mesmos temos essa capacidade de, ativando a nossa glândula pineal, de buscar isso com maior consciência. E essas ciências divinatórias, ela é uma arte milenar, tanto que é impossível encontrar na Bíblia inúmeras passagens onde as pessoas faziam uso da divinação. Por exemplo, lá na Israel antiga, os sacerdotes faziam uso de duas pedras, de nomes Urim e Tumim, para obterem as respostas convencionadas por sim ou por não. Então, Urim, sim, Tumim, não. O propósito do Urim e Tumim era um meio de operar pela sorte para a vontade ou conhecimento de Deus, quando havia duas alternativas cuja decisão fosse difícil para o homem discernir naturalmente. E tem registros, né, bíblicos na Bíblia, em que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha na lápide dele, né, urina, na própria, na lápide, não, perdão, desculpa,
na sua própria vestimenta, ele tinha bordado em sua vestimenta o Urim Tumim, para que ele tivesse condições de dirigir, né, melhor o seu povo naquela época. Então, eles foram colocados neste peitoral do Urim Tumim para que Deus revelasse a vontade de Deus para aquele povo, como que ele poderia ajudar mais e errar menos diante daquela comunidade, daquele povo. O essencial para nós é entendermos o trabalho de Cristo em nosso favor, em nossa vontade para a nossa vida hoje. E existe um mestre de Reiki que está lá no grupo que a gente estuda toda semana, no GEMU. Ele é um pesquisador de tarô e ele tem dados em que os próprios apóstolos eles eram escolhidos pelo Urim Tumim. E a própria Igreja Católica, ela realmente tinha, né, até antes da Inquisição, o uso do tarô, das cartas. E eu tenho um livro que eu vou passar para o livro, não, eu tenho uma apostila, mas eu vou passar para vocês um sacerdote francês, né? Em 1848, ele realmente mostrava o quanto que a igreja realmente, como que isso era utilizado, inclusive as cartas. Eu vou mandar isso por PDF para vocês, para que vocês possam entender que é igual a gente fala, o tarô, né? A gente não precisa de brigar com ninguém, de conversar nenhum parente, nenhum amigo, de que o tarô é lícito, que o tarô é lindo, que ele é divino. Mas a gente tem que respeitar a essência do outro, mas a gente tem que ter o cuidado amoroso de mostrar que realmente a própria igreja utilizava realmente. Então, se a igreja pode utilizar esse para o tarô, o Uritumim, realmente utilizava e podia realmente é, ajudar até o sumo sacerdote na direção do trabalho dele, na condição dele, fora as revelações, a gente ainda vai dar continuidade aí no estudo, vocês vão ver. Realmente isso era muito evidente, né? Então, até para os apóstolos serem escolhidos. Então, a gente viver, o importante é que a nossa energia, o nosso amor, quando você tocar no seu oráculo, né? Nas suas cartas, que você tenha este toque do divino e não com temor, não com medo, né? E esses livros são da Rita e ela fala, né? Olha que importante, vocês terão essa aula toda gravada. A divinação é uma porta de acesso para outra realidade que nunca entraremos se mantivermos nosso pensamento racional e linear. Você tem que deixar fluir, você tem que deixar ser. Você tem que deixar a inspiração, o seu foco, atenção, consciência expandir e buscar o que você vem que você tomar de iniciativa. No momento em que aceitarmos a existência de outra realidade paralela à nossa, tudo se torna mais claro. Para começarmos, deveremos olhar para o tempo de uma forma diferente, não como nós o conhecemos no sentido passado, presente e futuro, onde tudo é uma linha reta. Tentemos olhar para o tempo como uma unicidade em que o passado, o presente e o futuro se encontram todos ao mesmo tempo numa aparente aleatoriedade. O que que significa? Não adianta a gente ficar compendo passado, presente, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Não, fique no seu presente. Entre em consciência, expanda a sua consciência, venha, receba a iluminação para que você possa tomar decisões corretas. Então, é isso, a gente tem que buscar um caminho mais assertivo, né? Poderíamos dizer
A imagem não está, ela mexe vários mundinhos, mas é que ela não está em movimento, mas não tem problema. Aqui nós temos um globo, onde que a gente tem vários caminhos aqui juntos. Aqui está circulando uma energia, aqui outra energia, outra energia. Poderíamos, então, entender que as informações já existem dentro de um todo, que em determinado momento podemos acessar uma partícula deste todo e assim trazer toda a informação desejada até a nossa percepção. O que é isso? Uma pessoa que está aqui, vamos supor, o Flávio, ele está aqui, ele tem um filho que está no exterior. E realmente ele quer entrar em contato com essa energia dele para abençoá-lo. Então, não tem tempo e não tem espaço. O amor dele ultrapassa a energia para que chegue lá. Da mesma proporção, a Ângela quis, ela tem também filho e tem netinhos lá também em outra área do mundo. Ele não precisa estar aqui para abençoar a pessoa, para poder desenvolver o trabalho. Ele tem que buscar exercitar essa informação. E isso, o símbolo vai nos ajudar a sair deste aqui agora e ir para uma outra dimensão. Como que eu poderia explicar isso para ficar melhor para a gente? Vamos imaginar um prédio. Então, tem a base, tem ali a primeira, o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. Então, ali no primeiro andar, nós temos, e até o terceiro andar, é o nosso mundo físico. O que é esse nosso mundo físico? Né? Nós temos aqui essa caixinha. Ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem altura. Então, aqui ela está materializada, ela está na terceira dimensão. Aí eu vou e coloco em cima da luz e essa caixinha, ela está fazendo uma sombra aqui embaixo. E essa sombra, essa energia, ela tem comprimento, eu vejo aqui, ela tem, pela sombra que ela está dando aqui, ela tem comprimento, ela tem comprimento, ela tem a largura, mas ela não tem altura. Então, aqui nós estamos na segunda dimensão e essa caixa aqui ela está na terceira dimensão, mas na mesma proporção, nós temos os nossos vários corpos, não são só 7 chakras, nós nos ascendemos, nós temos a nossa mônada, nós temos corpo físico, emocional, mental, espiritual, e a gente vai continuando, quarta, quinta dimensão. Então, é isso que o mundo está fazendo. Nós estamos nos tornando cada vez mais fluidos, mais cristalinos, e a ascensão, nós estamos sendo seres ascensos. Nós temos que ascender no conhecimento, no amor, na compaixão, na misericórdia, no perdão, para fazer este movimento interno, para que a gente possa realmente desenvolver um trabalho do oráculo conosco, por nós, para nós e para tudo que nós temos de missão e que nós temos de comprometimento, tá? Então, e é isso que Jesus falava, que Deus falava, que ele afirmava que o mundo do Pai não é este mundo, que o mundo dele não era daqui. É tanto que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele mostrou realmente as possibilidades de uma nova dimensão, né? Seria como a gente buscar uma informação no computador, elas existem em algum lugar invisível aos nossos sentidos. Mas quando ligamos o equipamento, conseguimos trazer informações até nós. E é o que a gente tem feito, né? Pela primeira vez na vida, só Deus sabe como, por amor maior a tudo, porque eu tenho a Lúcia lá nos Estados Unidos, eu tenho aí a Carla que está também no Sul, que o Flavinho também que está no Sul, que gostariam de ter feito isso, e se não fosse online, eles não estariam aqui presentes. Então, este computador está me levando, foi lá e olha, ele adentrou dentro de um endereço realmente que tinha um código que foi acionado e que buscou realmente. A Lúcia não está presente, eu não sei agora, mas ela informou que ela talvez ia atrasar, porque ela mora em Orlando e realmente eu acho que não ia dar para ela chegar ainda. Então, assim, através de um computador a gente consegue acessar.
E através deste nosso computador aqui, a gente realmente vai buscar mais a nossa intuição, nosso conhecimento, a nossa inspiração, a nossa expansão da consciência. Vocês vão me falar, vão ouvir que a minha pronúncia desse contexto sempre, porque é isso que tem o interesse desse jogo. Ele fazer a expansão da nossa consciência. Nossa vida não está toda traçada. O que existe são probabilidades, são caminhos a seguir e nós podemos modificar a situação para melhor ou para pior. Seria como ligar um rádio e escolher uma música que mais nos agrada. Então, quando a gente acessa um campo que não é muito agradável e que você tem que passar por ele, você tem a oportunidade de ter as ferramentas para te ajudar. E nós vamos chegar a vivenciar isso com mais presença, com mais entendimento, mas é imprescindível passar por essas informações. É dessa forma que devemos entender as informações que nos chegam dos oráculos. Elas já existem em um arquivo intemporal, que podemos acessar por meio do conhecimento prévio, do simbolismo e estrutura das lâminas associadas com a nossa intuição. Ou seja, nós somos um campo bioeletromagnético, onde que nossa malha magnética está ligada numa energia toroidal. Nós estamos aqui conectados com a energia quântica que Jesus utilizava para a cura. Nós podemos acessar qualquer um campo do conhecimento. Mikao Sui, ele chegou a fazer o trabalho dele, da meditação, do jejum, e realmente ele acessou o campo da iluminação, e ele foi iniciado por Deus. Ele acessou o campo do conhecimento. O próprio Einstein, quando chegaram para ele, que descobriram que ele acessava qualquer um campo dentro da física, da matemática, e aquela maravilha, chegaram para ele e fizeram uma pergunta para ele. Mestre, como assim? Como é ser o ser mais inteligente do mundo? E ele falou, não sei. Perguntem para Nikola Tesla. Então vejam só, a humildade. Não era ele. Ele não se subjugava, ele não se sentia, ele não se via como o melhor, mas ele apenas exercitava para ele buscar informação. E ele foi é, um século em que ele viveu, ele foi um marco. E ele deixou dentro da física quântica, né, várias coisas consagradas e confirmadas dentro do mundo, inclusive da espiritualidade. E nós temos aqui, que é muito importante essa figura, que realmente nós temos a energia, a frequência do masculino e do feminino. Nós temos aqui, nós vamos estudar isso no símbolo do Daikomyo, que é o símbolo que rege o tarô do Reiki. Mas é essa gravura que quero que você fique bem com ela em mente, porque nós temos aqui, né, a energia do divino criador de tudo que é. Quando a gente acessa um campo de meditação e que a gente acessa o símbolo do Reiki, e que ele é atemporal, e que você tem um propósito, e que você tem energia de amor, e que você quer fazer a pesquisa, você acessa este campo. E quando você está com outros, vocês vão ver lá na parte prática que tem outras imagens, a gente interage com o campo aqui, eu estou interagindo com o meu campo. Mas, na verdade, hoje, eu não sou eu. Eu sou você, mas o seu ambiente sagrado e todas as pessoas que estão dentro dessa casa, desse ambiente que você está. Então, o meu campo pessoal, eu tive que me preparar, eu tive que fazer meditação, eu tive que fazer auto-aplicação esses dias todos, um processo físico, emocional, mental, espiritual, para estar aqui com muito amor, com muita responsabilidade, porque eu estou acessando o campo, eu não estou adentrando dentro da sua intimidade, eu não estou sendo invasiva, mas eu estou ampliando a sua consciência, porque nós também vamos abençoar, através do tarô, realmente o ambiente da sua casa, o seu campo.
física, emocional, mental e espiritual. Igual nós temos aqui, ó, o triplicacidor que é inferior, o médio e o superior. Dessa tríade aqui, a gente entrando em contato. Isso é quando a gente pega aquele pontinho e que nos leva à origem da nossa vida, ainda a vida embrionária, ali ainda como zigoto, dentro daquele saquinho que é a mórula, aquele pontinho é isso, e que você vai no símbolo do infinito, da lei beniscata, você está, né? Não importa se você vai ter algum momento difícil, mas você vai ter condição. Então, isso você vai ter condição de acessar campos. Aquele exercício inicial nós vamos praticar com mais propriedade amanhã, porque eu comecei com 1000% de emoção, né? O coração saindo pela boca, mas acontece que agora parece que a coisa está mais acalmando e a energia está fluindo para que realmente possa passar da forma que é para ser feita. E este campo que está me atuando é vocês. Vocês que estão sendo realmente, que estão mandando essa energia de amor para mim, essa interação. Imagina a gente ligada lá nos Estados Unidos e ligada aqui no Brasil, que os outros todos estão aqui no Brasil, e este campo dessa vibração, o quanto que isso está expandindo para o todo. Lê do engano que a gente está trabalhando, um oráculo em que a gente vai melhorar só a gente mesmo. É uma expansão de amor universal. O poder do tarô, ele tem a capacidade de tornar claro o que está no nosso caminho, tanto as pedras quanto as oportunidades de sucesso. O reiki, ele é enfrentamento. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que enfrentar a minha limitação, eu tenho que entender aquilo, eu tenho que se eu falar e deixar de stand-by, eu não vai ter a cura. Eu preciso de enfrentar a situação para que aquilo seja transformado, transmutado, curado, libertado. Então, essa oportunidade, não importa se chega uma coisa difícil que a gente possa estar vivenciando, realmente a gente tem que saber que nós temos outras oportunidades de sucesso. Ajuda a revelar o que precisamos saber sobre um momento, uma situação, uma pessoa, definindo seu rumo ou uma atitude mais prudente em relação ao que se quer saber. Revelar o inconsciente, autoconhecimento, interpretar e dar nome às emoções, sentimentos, impressões, trazer alívio, que a partir do momento em que a gente entende, você realmente traz alívio para sua alma, né? Então, é só por hoje, eu não vou sentir raiva. Para que eu vou sentir raiva? Eu vou fazer essa transformação pelo Lemniscata, fazendo aquela inspiração e expiração, você pode estar em qualquer lugar e fazendo a Lemniscata na sua inspiração e a sua expiração, você vai trazer um alívio para você. Você pode não resolver ali naquele momento, mas faça aquela respiração e realmente você vai perceber um alívio realmente muito grande no seu corpo físico, emocional, mental e espiritual. E as coisas se tornam mais claras e a sua decisão vai ser mais assertiva. Sua cabeça não fica com zilhões e criando, né, e desenvolvendo algo que nem vai ajudar. A gente colocar mais o foco naquilo que precisa, naquela dor, naquele sofrimento, naquela situação, naquilo que tem que ser realizado. Relevar o indivíduo para si mesmo. Se foi uma das coisas melhores do mundo, eu falei, uau! Aprender a amar com 63 anos. Que divino! Como que eu sou bonitinha? Eu tive que entender que eu não sabia amar. Olha como que as coisas são diferentes na vida da gente. A gente tem que adentrar dentro da gente para a gente conseguir desenvolver algo. Que seja lá o que for, que tomada de atitude que seja. Enquanto a gente não estiver bem com a gente, não entendendo o nosso processo individual, né? Só por hoje eu não vou conseguir realmente desenvolver para o outro. Instruir o consulente quando você for atender a respeito do seu potencial de autotransformação. Ele realmente tem o potencial. Todo mundo pode.
Dê para ele, ative isso, dê energia, dê entusiasmo, dê para ele toda uma condição para que ele possa realmente desenvolver aquilo que ele precisa. Ele tem o poder de autotransformação. Então, é só direcionar, não vai mostrar caminho, apontar caminho, né? E quando realmente o meu tarô que eu coloquei com consolação, eu simplesmente fiz a pergunta. Eu vim aqui porque eu quero saber se eu quero ser, se eu preciso ser mestra de Reiki. Que eu queria, fora dar curso sábado, domingo, não, em meu sossego, meu descanso, eu aplicar Reiki na humanidade, eu assumi não de jeito nenhum, não queria. Aí simplesmente, já que ela tirou a carta da papisa. Então, assim, ela falou assim: eu não vou dar resposta, mas vai acontecer sucessivos fatos em que você vai encontrar a resposta. E realmente aconteceu. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente tem que saber que a gente pode transformar aquilo. Eu queria uma paz, um sossego, mas eu tinha uma missão. Então, se eu tenho uma missão, eu tenho que desenvolvê-la, né? E é um verdadeiro instrumento também para ajudar a alcançar os objetivos, porque a gente aprende a colocar mais tudo em ordem, em organização, né? É muito interessante. Bom, gente, o que eu preciso de ver aqui, se me deixarem, eu fico aqui, né, falando e tem mais coisas para a gente ver, porque a gente vai começar a ver realmente o começo dessa história, mas como eu tive aí, né, eu acho bonitinho que nos meus cursos, os meus professores ficam assim, produção, né? E eu fico assim, produção, então vocês aí em casa, cada um, né, me ajudaram a produzir até o aqui e agora. E eu preciso de ver aqui o chat para ver se tem alguma coisa que eu preciso de ajudá-lo. Só um momento, por favor. Está ouvindo sim, tá ok, tá, tudo bem. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar continuidade aqui um pouquinho. Eu não, deixa eu ativar o chat aqui. A gente precisa dar intervalo? Vocês precisam de intervalo ou eu posso continuar? Coloquem aí no site, por favor. Se sim, se precisa sim ou não, ou se eu posso continuar. Agora, dúvida, nós vamos ter o tempo para a gente poder tirar as dúvidas. Eu vou falar mais um pouco para depois a gente tirar as dúvidas. E amanhã a gente vai iniciar tirando dúvidas também. Ah, ok, Simone, não, legal, gente, que bonitinha, tô saindo bonitinha demais. Thaís, não, pode continuar. Ângela, Flávio, pode continuar. Yes, então ótimo. Não que eu queira assim, eu quero passar o maior de informação possível para vocês, porque eu estou fazendo o trabalho hoje com vocês, mas na verdade eu não sou melhor do que ninguém, nem sequer do criador do método dessa obra, em hipótese alguma, mas eu tenho uma experiência vital 2020, 21, 22 e 23 nisso daí. E aqui eu estou passando conhecimentos com mestres indianos de Reiki, que como que a gente faz para realmente expandir a nossa consciência. Nós não vamos ter tempo na hora de fazer uma aplicação, de fazer uma retirada de cartas, ou mesmo para atender um amigo, ou uma coisa mais emergencial, de fazer auto-aplicação igual Takata, mas se a gente leva aquele pontinho lá vermelho e a lemniscata e faz realmente a nossa inspiração e a expiração, de acordo com aquela energia da lemniscata, você está pronto para abrir o tarô. Então, nós estamos levando as coisas na velocidade da luz, mais praticidade. E tudo aquilo que, se vocês analisarem, né, realmente, a quantidade de livros, de tarôs que eu tenho, um dia vocês vão estar presente comigo, e é muita coisa. Só que eu escolhi buscar, tantos aqui tem emprestados e tem que eu adquiri,
do livro de Marcelo, que primeiro nós vamos aprofundar neste tarô do Reiki. E ele trabalha só com os 22 arcanos maiores. Então, nossa proposta é realmente chegar a cada domingo, fazer a abertura do tarô, para a gente abençoar a nossa semana e desenvolver o nosso trabalho e a harmonização e tirar as dúvidas. E isso dá sempre um ponto a mais a respeito desses 22 arcanos maiores que foram inspirados pelo John para fazer as cartas do baralho do tarô. Então, assim, nós vamos ter ainda o 2024 até dezembro, vai ter um encontro. Este ano vai ter um encontro semanal, todo domingo até virar, porque nós vamos fazer a virada do ano com muita bênção e vamos abrir o ano também com muita bênção. E ao ano que vem nós vamos abrir uma vez ao mês e vamos fazer um grupo tutorial. Então, esse grupo vai ser muito especial, que vocês têm missão junto comigo. Então, nós estamos criando um não sei o quê para não sei quem, mas nos fortalecendo. Não importa se é para o aqui e agora, se é para fazer alguma cura do passado, ou se é para uma bênção do que virá, mas nós somos um grupo que somos um só agora. Nós temos aí a essência divina da Simone, que realmente ela recebeu reiki, muitos reiki comigo, e a mãe dela vem fazer reiki comigo toda semana, e ela está um pouco afastada agora, mas ela tem o nome dela na caixa do reiki, da filhinha dela também. Ela tem vontade de fazer o reiki de nível 1, 2 e dar continuidade. Ela não é reikiana, mas ela está podendo fazer, porque depois um dia eu explico para vocês. Por que que esse tarô funciona? Vocês vão ver isso para a pessoa que não é reikiana. Então, nós vamos adotá-la com o maior carinho e vamos dar para ela todo o amor e tudo aquilo que ela mais precisa para ela dar continuidade no grupo. E assim é, e assim pode. Então, vocês vão ver que este tarô ele é tão divino por isso. Então, todas as pessoas que realmente não tenham conhecimento do reiki, eles não foram iniciados. Aqui eles têm a energia que é da frequência toroidal, né? Energia do divino, que realmente vai ter a facilidade de manipular essas cartas e se ajudar através do tarô do reiki. Então, eu quero passar o máximo de informação, porque quanto mais rápido a gente passar com a informação, a gente realmente vai ter mais parte para a prática, para a gente tirar mais dúvidas, tá? Então, obrigado, vamos continuar. Eu só preciso de ver as horas aqui, quantas horas são? 9h20. Vamos lá, o começo da história do reiki. O oráculo tarô do reiki nasceu da observação, principalmente do símbolo Roncha Jechonem. Este símbolo tem este traçado de 22 traços e, na verdade, ele é o terceiro símbolo do grupo de origem dos kanjis do Japão, né? É o terceiro símbolo do reiki. E ele é formado por 5 kanjis, conforme a tabela que está apresentando, né? Então, aqui nós temos o Ron, que significa fonte, origem, livro. O que significa, se você está apoiado com esse kanji aqui, neste momento, você é capaz de acessar os registros acásticos da pessoa. Esse aqui é chá, que é a pessoa. Zé, direitos somente. Então, assim, é tudo que pertence a ele aqui no momento agora. Show correto. E nem pensamento, ideia e desejo. Então, este é o significado desses kanji, o Ronchazé Shonen. Claro que o reikiano de nível 2, se ele sabe o traçado, mesmo que não sabe o traçado, realmente ele vai entender que nessa frequência, nessa informação, cada palavra que está sendo colocada, cada informação que está sendo dada, já está sendo impregnada em cada átomo, cada molécula, cada célula, cada tecido, cada órgão, cada sistema, todos os seus corpos, físico, emocional, mental, espiritual, religando seu antacarana realmente a sua mônada, para que você possa embrenhar a frequência, a ressonância, as informações,
as energias do símbolo. É diferente da Simone, ela não vai poder traçar. A Simone Palmer, por exemplo, eu estou colocando os nomes para vocês verem que tem, ela já é nível 3. Ela, ao traçar, não vai ficar, a energia aqui no tarô não vai ser diferente, ela simplesmente vai entender um pouco mais pela caminhada de estudos. Mas vai funcionar para todos os reikianos que não são sintonizados, ou que por vezes têm dificuldade de traçar este símbolo, ou que por vezes tem muito tempo que não tem interação com o Reiki, ou que não estuda, ou que tem muitos anos que fez o curso de Reiki, né? E olha que esse símbolo, ele tem a história da humanidade todinha junto dele. O primeiro traçado, se vocês quiserem pegar as cartas, traço 1. Vocês vão visualizar aí o traço 1. Peguem as cartas de vocês e visualizem o traço 1. Ele, o significado dele é o céu. A carta que foi relacionada com ele foi a do mago. Isso dentro do tarô. Coloca o 2 agora. Pega o traço 2. O céu desce à terra, a sacerdotisa, que é a carta que a gente ficou. Essa carta corresponde à sacerdotisa. A 3, a carta 3. E cria a imperatriz. 4, o ser humano, o imperador. 5, o céu, consciência divina, está dentro do homem, o hierofante, que é o 5. Eu vou escrever para vocês no grupo do WhatsApp. 1, foco. 2, atenção. 3, consciência divina. É tocar neste céu para descer a informação que você precisa no tarô, né? E 4, a respiração cósmica. Quando eu falar respiração cósmica, é a energia do Lemniscata. Você respirando naquela energia. Aí sim você vai ampliar a sua visão, a audição, o seu olfato pelo próprio aroma e realmente tato. Você vai ampliar os seus 5 sentidos, que vai ampliar a sua forma de comunicação realmente dentro dessa leitura, quando você for fazer a leitura das cartas. Então, vou rever aqui de novo. O céu desce à terra e cria o ser humano. O céu, a consciência divina, está dentro do homem, é latente em cada um de nós, né? E a 6, o homem tenta construir o céu na terra, viver com Deus na terra, os amantes. Olha só, o homem tenta construir o céu na terra, viver com Deus na terra, aos amantes. O céu, a 7, o céu desce à terra através dos atos dos homens, o carro. 8, e o homem cria a casa de Deus, a justiça. O 9, e o homem cria, o 8, o homem cria a casa de Deus, a justiça, e de novo, e o homem cria a casa de Deus, o eremita. E o 10, e o homem cria a casa de Deus, a roda da fortuna. Então, esse significado do 8, do 9 e do 10, desses traços do Monstro Shonen, 8, 9, 10, e o homem cria a casa de Deus. Ou seja, nós somos co-criadores, nós tudo podemos criar. Se a gente ficar realmente, o que você pensa, o que você fala, você jogou para o universo e materializou. Você pode ter jogado lá na infância, mas materializou. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o homem cria a casa de Deus, a justiça, o homem cria a casa de Deus, o eremita, o homem cria a casa de Deus, a roda da fortuna. Então, a hora que a gente estiver estudando, vocês vão entender o quanto que isso é sagrado.
ou nós somos co-criadores. Nesse símbolo Rocha Gessonem, que tem a história da humanidade dentro aqui, ele está falando 3 vezes, afirmando 3 vezes, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que o homem cria a casa de Deus, o homem cria a casa de Deus, o homem cria a casa de Deus. Você ali, ainda, no Leme Descartes, você tem infinitas possibilidades de você criar realmente, né? Com justiça e com os bens que você mais precisa. A 11, o céu só está, o céu só está dentro da casa de Deus, a força. Então, ele está dentro da casa de Deus. Se eu vou até Deus, se eu acesso através da oração, eu realmente busco a minha força, né? E o 12, o céu só existe por causa da casa de Deus, né? O enforcado. O enforcado aí, muitas vezes, ele vem para a gente poder mudar de atitude, mudar de atenção, igual o Johnny. Ele se sentiu como quando ele estava com o pé machucado e ia querendo realizar alguma coisa, ele estava igualzinho um enforcado. Mas o céu existe por conta da casa de Deus. Ele realmente conseguiu construir até para poder fazer a cura do pé dele. Então, a gente tem que buscar, mesmo numa carta de uma leitura um pouco delicada na imagem que vem, porque são coisas que acontecem na vida da gente. As cartas dos 22 arcanos de qualquer um tarô, os arcanos maiores, elas têm algo de manifestação do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Então, são muito importantes os 22 arcanos. E naquele livro, no PDF que eu vou mandar para vocês, ele tem falando isso dentro da visão da Igreja Católica, como que realmente isso foi desenvolvido, né? Dentro dessa magia, como fazer os próprios cerimoniais, né? Lá, papais, né? Dos bispos, dos padres da Igreja, bem como em outras religiões, realmente trazem para a gente esse ir e vir, né? O leme de escada tem para cima e para baixo, então não importa, é uma volta, mas a gente não pode deixar a energia desconectada da luz, né? Então, se Deus está, eu não preciso de temer, é entregar. O céu se manifesta na casa de Deus de novo, a morte. E o sol, a carta número 13, né? A carta da morte. A 14, só Deus 14. Só os homens de Deus merecem o céu. Êxodo, a temperança, né? Só os homens de Deus merecem o céu. É este símbolo é, 14. Aí tem o símbolo 15. Deus manda alguém lembrar que estamos errados, desce a terra fora da casa de Deus. Então, aí vem a energia para a gente poder despertar. É a carta do diabo. Vejam bem, isso aí vocês não vão preocupar, porque depois a gente vai ter todo, no próprio livro, quando vocês estiverem abrindo as cartas, a gente vai entender isso de acordo com cada, que nós vamos estudar um por um, tá? Individual. Nós estamos fazendo uma leitura coletiva dos traços do Roncha Gersonem. E e que carta que foi agregada a ele dentro do baralho do tarô, tá? A carta 15, a carta 16, um homem impuro, a torre, né? Teve que, às vezes, esse impuro, assim, a bagunça que pode fazer na vida da gente, né? O homem impuro, a estrela, já é realmente a carta 17, que realmente ela vem, é uma iluminação, né? Os homens impuros ganham o céu, a lua, a morte, 18, os impuros ganham o céu, a lua, 19, o homem impuro traz o céu à terra, o sol. A morte ou o fim de tudo, o julgamento. 21, nascimento, o mundo. 22, salvação aos filhos dos seus filhos, o louco. É a leveza da vida, né? Então, isso daqui é só para vocês verem como que ele acessou
no que ele foi estudando para montar isso, ele foi encontrando coisas que tinham uma simbiose perfeita entre o que o traço significa, que isso é a orientação o significado do traço tem a ver com as orientações do Reiki. E a carta que foi adicionada foi pela mediunidade avançada, mas as orientações da Rita. Por isso é que eu falo que ele é um símbolo que ele é traçado e ele é deixado para nossas vidas como um presente nascido dos dois. E aqui, ó, eu vou traçar para vocês verem, né? Se vocês estiverem com um computador que vocês quiserem passar a mão, pode passar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, para vocês verem que isso daqui, ele tem aqui dentro da história dele, quando eu me calçoe, ele foi iniciado por Deus, né? Realmente pegou a iluminação e que pegou essa energia desse símbolo, esse significado em kanjis. Esses kanjis significam isso, né? Quero passar uma coisa interessante para vocês, vários alunos nossos já conhecem, que uma vez a gente foi dando nós demos curso em Brasília, em um frigorífico, e lá um aluno que fez, ele era responsável no frigorífico, nós demos curso de Reiki dentro de um frigorífico, desde a faxineira até realmente os advogados, né, todos os funcionários. Aí ele pediu que se ele aprendeu, ele sentiu a frequência e a energia deste símbolo assim. Ele falou assim, Deus, para mim, eu sinto a presença de Deus através de uma cruz. 1, 2. Eu me encontro Deus dentro da igreja. Então, ele fez aqui 3, 4 e 5. Então, assim, ele está aqui dentro da igreja e passou a ser aí uma capelinha. Aí ele colocou aqui o 6, ele se sente altamente forte quando ele está dentro da igreja, que ele reza, ele confia, ele entrega, ele pede, né? Mas que ele não era feliz, ele não era só feliz na igreja, que também o trabalho, aí ele fez um teto, né? Aqui a parede 8, 9, 10. O trabalho dele também o deixava, quando ele estava dentro da empresa, do frigorífico, ele era muito feliz. E que aquele trabalho dava para ele muita sustentação, porque ele era rima de família. E que ele que ajudava tanto os pais quanto os irmãos. E que também na família, aí ele transformou a casa dele, que ele também era uma pessoa que era muito amada e muito respeitada. Mas Deus falou assim: meu filho, você tem a igreja, você tem o seu trabalho e você tem a sua família. Mas para você tem dois caminhos a escolher: ou um ou outro. Dependendo da escolha, você vai ser feliz ou não. Ou seja, ele tinha um caminho mais cheio de curvas e um caminho mais fácil. E dependendo da escolha dele, realmente iria ser feliz ou não. Então, isso, quando eu comecei o meu primeiro o curso de mestrado, que eu dei, a primeira turma de nível 1 empresarial foi lá no frigorífico em Brasília, onde que o Edmar era o presidente. Então, para vocês verem que assim, a energia dele, independente da pessoa, a gente realmente sente que ele tem ele é atemporal. Olha que a gente tem um andar que é realmente a igreja, um andar que é o trabalho, um andar que é a casa e os caminhos. Então, eu só estou colocando isso para ver se ilumina vocês de alguma forma, tá? Bom, eu acho que... Quantas horas já são, por favor? Não, então vai dar para a gente falar mais um pouquinho aqui sobre isso. Depois nós vamos estudar mais sobre o Honshu Shonen, tá?
Outras evidências com os números 22, porque o 22 chamou muito a atenção na ele. Esses números 22 dos símbolos, além dessas 22 cartas, desses 22 traçados, em 1922 foi o ano da descoberta do Reiki por Mikao Usui, né? Consta em Tóquio que a parte da inscrição talhada no memorial dele, né? Que ele mudou a sua residência para Aoyama, né, em Tóquio, em abril de 1922, onde estabeleceu um instituto no qual o tratamento com energia reiki era amplamente ministrado ao público. E as pessoas vindas de todas as distâncias para pedir orientação e tratamento para os seus problemas de saúde faziam enormes filas. Exatamente, né, no ano de 1922. E Einstein falava que Deus não joga dados com o universo, e que Deus nada faz por acaso. Para tudo há uma finalidade, inclusive a escolha de 1922 para enviar à humanidade algo tão perfeito como o Reiki, porque ela é uma técnica, o Reiki é uma técnica centenária, né? Então, os 22 dias de jejum, né, e meditação de Mikao Usui, porque foi no 22º dia que ele meditou e jejuou 21 dias, e foi exatamente no 22º dia em que ele se sentia totalmente debilitado que ele realmente teve a ascensão, que ele realmente teve a iluminação e que ele realmente recebeu a energia dos símbolos, né? Os 22 mestres que a Havaya Takata também iniciou. Para ela isso era muito importante, porque ela foi intuída que ela não podia finalizar, né? É mais do que na sua vida pessoal, mais do que 22 mestres. E tem toda uma história disso aí, porque era a missão dela. Nós vamos estudar um pouco mais sobre a história dela quando estiver estudando, falando sobre eles. Os 122 o imperador do Japão, né? O imperador do Reiki, que realmente me causou e ele apoiou em todos os conhecimentos e sabedoria do imperador Meiji, né? Que nasceu em 3 de 11 de 1852. Realmente tem um feriado nessa data em homenagem a ele, porque ele soube conduzir o Japão na uma das fases mais difíceis, tanto na parte da cultura, quanto na parte de saúde, quanto na parte monetária. Ele fez realmente assumir um Japão, ou ressurgir um Japão com mais dignidade e uma grande potência, né? E ele falava: conduza o país de tal forma que seja visto como bom. Faça o meu melhor, usando as minhas capacidades no máximo. Ele deu o melhor dele. E outras coisas também que foram muito marcantes para o Johnny foram o tarô e seus 22 arcanos maiores. Esses arcanos aqui, a gente não vai estudá-los assim totalmente agora, não. Nós vamos falar sobre cada carta, e cada carta, tudo que tiver falando relacionado com cada carta dessa daqui, o mago, por exemplo, ela está relacionada neste livro aqui, e a gente vai fazer a leitura dela pelo tarô. Mas no futuro eu pretendo estar dando a vocês algumas informações e algumas leituras que vocês possam colocar. Então, aqui nós temos nesse tarô toda a orientação também da humanidade. Todos os fatos que acontecem no dia a dia da humanidade. Tudo que pode ocorrer na vida de um ser humano. E os 22 arcanos maiores, cada um deles, eu vou colocar para vocês já sentirem como uma mudança, tá, na vida de vocês, já modificando uma informação sobre essa carta. O mago, por exemplo, o atributo principal dele é realmente aspirar, e ele é o arcano 12, e o nome comum dele é muito pendurado, né?
também, não, perdão, o mago aspirar, a 2 a sacerdotisa analisar, 3 a imperatriz desenvolver, 4 o imperador controlar, 5 sacerdote disciplinar, 6 o enamorado escolher, 7 o carro direcionar, 8 a justiça ajustar, 9 eremita pesquisar, 10 a fortuna alterar, 11 a fortuna, a força, dominar. A 12 o pendurado, resignar. A 13 a morte, modificar. A 14 a temperança, reconciliar. 15 o diabo, desejar. 16 a torre, dissolver. 17 a estrela, harmonizar. 18 a lua, expandir. 19 o sol, triunfar. 20, o julgamento transcender, 21, um mundo progredir, e o sem número, que é o louco, que é o zero, aqui a gente tem tudo que é atributo ligado a ele, então ele realmente é um coringa, é o tipo de coringa. A gente vai ver isso com mais propriedade depois. Também a gente vai ver com propriedade as letras do alfabeto hebraico, porque essas letras do alfabeto hebraico, Abraão já falava que no mundo existia 22 energias que mantinha o mundo, que mantinha a energia do planeta Terra e da humanidade. E essas letras são essas 22 letras do alfabeto hebraico. E pelos estudos da Cabala, realmente, esses 22, essas 22 letras, ela forma o nosso DNA, um espiral, o código da nossa alma. E tem muita coisa relacionada com ela, mas a gente vai deixar isso já para amanhã, que eu quero sentir se tem alguma coisa, se algum de vocês querem falar alguma coisa. Nós vamos parar por aqui para a gente continuar mais amanhã. Nós até adiantamos muito. Deixa-me, onde que eu vou abrir aqui para ver se alguém quer falar alguma coisa. Bruno, onde que eu posso ver? Eu abri o áudio. Só um momento, gente, por favor. Você consegue? Interromper o compartilhamento aqui. E aqui agora. Ativar mudo. Deu. Vamos fazer o seguinte, eu vou ativar o chat. Se alguém tiver alguma pergunta ou desejar falar alguma coisa, coloca no chat que a gente vai falando um a um. Acho que vai ficar melhor por enquanto. Até a gente dominar mais essa tecnologia aqui um pouquinho. O chat, deixa eu ver aqui. Compartilhar o chat, onde que está aqui? E chat aqui. Isso. Entendi. Alguém quer fazer? Pode também, se vocês quiserem, escrever a pergunta no grupo do WhatsApp. Alguma dúvida, pessoal? Boa noite. Ei, ei. Boa noite. Quem está falando? É Simone, Sônia. Sim, pode falar. Eu vou te encontrar. Aqui, Sim, tá? Esse material que esses slides, você vai disponibilizar para gente? pode disponibilizar a aula gravada. Vai disponibilizar a aula, A mas só aula gravada. os Não. slides que você está passando. Os slides que a gente está passando é da responsabilidade do mestre, só quem é mestre que vai ter acesso a ele para dar o curso. Ah, tá. Eu tô falando que ele é um resumo, né?
do que você está falando. Sim, exatamente. Mas eu vou me comprometer nessas coisas que são altamente importantes. O Bruno assim, me ajudou profundamente nesse montagem disso, que é aquilo que é relacionado com a cabala, e as letras hebraicas e os significados e a relação que ela tem com o nosso tarô do Reiki, eu vou, para isso que eu quero mandar pelo e-mail ou pelo WhatsApp e essas informações para vocês. Vocês vão receber livros, vocês vão receber muita coisa que é essencial para vocês, mas eu vou mandar a síntese, porque eu deveria fazer um e-book e mandar para vocês. É um desejo meu. Mas acontece que eu preciso primeiro, antes de, eu não vou ter tempo agora, em dezembro, de fazer este e-book. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês via WhatsApp e via e-mail, que eu acho importante. Vocês viram que quem já leu o livro é a história do livro toda, mas só que eu coloco detalhes que realmente a gente recebeu no curso do mestre. Mas essa turma, ela tem um quê de especial. A gente não vai, e todas as informações, essa que a gente vai estudar agora, é tirada deste livro, ó. Então, eu tenho tudo embasado em cada informação que está sendo dada aí, porque a gente precisa de entender do Tador de Marcelo e realmente entender. Isso não foi dado no curso do John. Mas na minha essência divina, como professora, eu acho que é essencial entender a energia e a frequência do tarô de Marcelo, porque foi a comunhão, né? A junção do tarô de Marcela com realmente a mediunidade do John, que criou com cada traço, que fez essa junção. Então, eu quero passar para vocês a síntese de cada uma. Até a gente fazer o e-book, eu com certeza eu vou soltando para vocês. De cada aula, eu sempre vou mandar. Eu já tenho que mandar para vocês já 2 PDF para vocês começarem a ver. É o livro do mago, né? E realmente a magia, o ritual e magia, dogma e ritual da alta magia. Eu já vou mandar para vocês. E alguns gráficos que for possível enviar pelo WhatsApp, eu vou mandar pelo WhatsApp. E aquilo que não pode, eu vou enviar para vocês via e-mail. Porque tem arquivo que é mais pesado, então eu vou enviar por e-mail. Só que vocês vão ter que ter só um pouquinho de paciência com a gente, porque é dezembro, olha que loucura, tinha que ser agora, não adianta. É um mês que para a gente é um pouco difícil aqui na Sigma, mas eu não vou deixar de passar as informações para vocês. E não dá para vocês saírem comprando tudo quanto é livro também, não. Mas eu vou passar. Agora, a gravação vocês vão ter. Agora, isso que é essencial aqueles gráficos, eu quero ver se eu solto até para vocês aquele que a gente vai estudar amanhã, antes que vocês iniciem a aula à noite, para a gente realmente vocês terem em casa. Tá? Tudo eu farei para que isso aconteça. Eu não consegui te achar aqui, não, mas eu te respondi. Obrigada. Respondeu, obrigada. Tá? Mas assim, este material, eu não sei, assim, por enquanto, de mestre que está fazendo a Edith, né? Então, ela terá acesso a esse, mas também ela tem todo um comprometimento que a gente, assim, não é fácil a gente dar aula, nós que somos mestres de Reiki, né? Então, assim, vocês vão perceber que elas têm dentro do curso de mestrado dela, Cosmogênesis 1 e 2, que elas estudam Ouroboros, que elas estudam realmente, né, toda a energia do lemniscata. Então, existe toda uma ciência para isso que a gente está passando para vocês. Mas a minha praticidade, o que eu tenho, aquilo que eu sempre vem à minha mão e a facilidade de colocar as coisas mais sintetizadas para ajudá-las, com certeza eu vou fazer, tá? Vocês terão um carinho muito grande para a gente desenvolver esse trabalho. Não vão ficar com nenhuma dúvida, tá, Simone? E você, tudo que você tiver de dificuldade, você vai contar conosco, com o grupo todinho, tá bom?
Tá bem, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço, seja bem-vindo e sou extremamente feliz, sabendo, né, que eu tenho uma reikiana de nível zero. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Tá joia. Mas o nível zero, que já tem uma experiência conosco mais de 20 anos, né, Simone? Isso, isso, Um beijo grande no seu coração. Mais alguém? isso. Fernando, parabéns pelo profissionalismo, excelente curso. Nós vamos vencer, gente. Vocês têm que me ajudar. Eu sou bastante humilde nisso daí, porque hoje estou. Talvez a carta mais difícil do baralho, eu vou deixar para vocês realmente depois descobrirem, que eu não vou entregar tudo pronto assim. Eu estou vivenciando hoje. Porque para mim estar com vocês e falar com vocês, estar falando num grupo assim, pessoalmente, é sagrado. Mas estar aqui falando para vocês é realmente assim, do jeito que a gente está, para mim ainda é algo que eu tenho que elaborar, digerir, processar, exercitar, e tenho certeza que minha missão é essa. Fernando já bate nessa tecla comigo há mais de 5 anos. Mas eu tenho a minha limitação humana e eu sei que eu tenho que vencê-las todas. Então, é isso daí, vocês estão me ajudando com isso. Amanhã vai ser melhor, com certeza. Mais alguém tem alguma coisa para perguntar? Vejam bem, o que que nós vamos fazer? Eu vou deixar o grupo aberto do WhatsApp. Alguém que queira fazer, elaborar alguma pergunta, aí amanhã a gente vai fazer, antes de começar o curso, a gente tira dúvidas do que foi falado até agora. Só do que foi falado até agora. Porque se vocês veem a grandeza e o que virá ainda de informação, é quântico. Então, assim, muitas vezes uma pergunta eu vou tentar fazer, liberar material antes de começar as aulas, para ajudar mais ainda esse processo, que eu sei que quem está aí agora só tem vontade de ser, de fazer e fazer um trabalho muito bonito. Então, eu vou tentar liberar alguma coisa que eu vou fazer amanhã, que a gente vai falar amanhã, já vou começar a liberar para vocês. Mas com certeza vocês vão ter o material, tá bom? Estou adorando, Thaís Rezende, gratidão a Simone. Ô, gente, que bonitinho, olha só. Estou muito feliz com vocês também, tá? Bom, então, mais alguém? Mais alguém no grupo? Deixa eu me ver aqui. Se tem alguma coisa no grupo. Lúcia não conseguiu entrar hoje, nem a Maria Tereza, mas elas estarão realmente aqui conosco amanhã, tá? É, Coloquem as dúvidas de vocês no WhatsApp, que amanhã a gente tira algumas dúvidas antes da gente começar. Então, agora vamos de novo, eu vou voltar a compartilhar. Só um minutinho. Compartilhar aqui, aqui. Nós vamos voltar para este momento aqui agora. Você vai procurar soltar as pernas, os pés, relaxe todo o seu corpo. Faça uma inspiração bem profunda. Segure um pouco o ar e ao exalar o ar, sinta uma enorme sensação de paz, energia, alegria, entusiasmo. Visualize agora o pontinho vermelho circulando e ativando a sua glândula pineal. Feche os olhos e continue fazendo este movimento. Só que neste momento agora você vai colocar uma mão na nuca e outra na testa. E você vai receber a minha bênção.
Fique nessa posição. Agora, mentalmente, com os olhos fechados e sentindo que a lemniscata está em um grande movimento. Mentalmente vai para o seu quarto, limpe toda a energia do seu quarto, guarda-roupa, cama, colchões, roupa de cama, cada cantinho do seu quarto. Leva essa energia para cada ambiente, do seu quarto, do seu banheiro, energizando e ativando, limpando, organizando todas as frequências. Leva essa frequência para a energia de toda a sua casa e de todas as pessoas que estão nela. Sinta-se grato. Coloque as mãos postas diante do seu chakra cardíaco. Incline a cabeça em reverência e gratidão dos conhecimentos aqui recebidos. Entrega. Mentalmente ou oralmente, fala: saúde, força e união. Saúde, força e união. Saúde, força e união. Abre os olhos suavemente e agradece. Excelente noite para todos vocês. Beijo grande no coração de vocês. Tenham uma noite abençoada e até amanhã, se assim Deus permitir. Eu tenho certeza que é para o bem maior de todos. Beijo grande e fiquem com Deus. Podem ativar aí o vídeo de vocês, se quiserem dar tchau para todo mundo, que assim seja. Felicidade para vocês. Amo vocês de coração. A equipe Sigma está aqui honrando e reverenciando tudo de coração, tá? Toda a equipe Sigma, todos se envolveram muito para que isso esteja acontecendo. Gratidão por vocês existirem em nossa vida, tá? Até amanhã. Já estou com saudades. Fiquem com Deus.